Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Delelli e hoje estamos aqui para as dicas do Enem. Falamos da disciplina Geografia. A nossa questão de hoje, pessoal, caiu no Enem de 2017. A questão 55. Essa é uma questão da climatologia, que é uma área da geografia que estuda a dinâmica climática pelo mundo. No enunciado desta questão, podemos encontrar duas figuras. A figura número 1, um climograma, que é um gráfico que facilita a compreensão do perfil climático de uma determinada região. E a figura 2, mapa mundi, destacando 5 cidades. Já o texto diz assim: as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam um clima típico da seguinte cidade. Letra A, Cidade do Cabo, na África do Sul, marcado pela reduzida amplitude térmica anual. Letra B, Sydney, na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Letra C, Mumbai, na Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Letra D, Barcelona, na Espanha, afetado por massas de ar seco. E letra E, Moscou, na Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Antes de tudo, pessoal, precisamos entender o que é um climograma. É uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de uma determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente um ano. A temperatura é representada por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barras, que se chama histograma, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Nos exemplos que eu estou colocando no slide para vocês, podemos ver aqui do lado esquerdo vários climogramas de algumas cidades, como Manaus, Singapura, Atenas, Buenos Aires, Cairo e Denver. Notem que na parte inferior do climograma existem letras. Essas letras representam os meses do ano, de janeiro até dezembro, o período estudado. Do lado esquerdo vemos temperaturas que variam de 0 a 30 graus Celsius, em vermelho. Essas temperaturas são representadas pela linha linear vermelha no gráfico. E na parte direita do gráfico, podemos ver uma variação de 0 a 500 milímetros, que são as precipitações, que estão representadas pelas barras, as colunas azuis dentro do gráfico. Notem uma coisa interessante: nem sempre a disposição de temperatura e precipitação vão estar dessa forma. Podemos ver no climograma do lado direito superior que a precipitação está do lado esquerdo e a temperatura está do lado direito. E no climograma, na parte inferior do lado direito, vemos que tanto a temperatura quanto a precipitação estão do lado esquerdo. Então não há uma regra. Então, pessoal, os climogramas nos permitem um estudo mais facilitado, para a gente compreender como é o clima de determinada região. Analisando aqui os climogramas, nós vemos o de Manaus, que mostra para a gente que as temperaturas ao longo do ano na cidade são bem elevadas. E o índice pluviométrico também, embora essas chuvas não sejam bem distribuídas ao longo do ano. Podemos ver que em julho, agosto e setembro, as chuvas são mais escassas do que os outros meses. Diferentemente do climograma de Singapura, onde as temperaturas também são elevadas, mas a distribuição de chuvas ao longo do ano é bem mais regular do que em Manaus. Já em Atenas, o climograma de Atenas nos permite visualizar que há um pico de temperatura no meio do ano, o que mostra para a gente que essa é uma cidade do hemisfério norte. O verão no hemisfério norte
acontece no meio do ano, nos meses de junho, julho, agosto. Então podemos ver que as temperaturas são maiores no meio do ano e menores no final e início do ano. E o índice pluviométrico já não é tão elevado assim, principalmente no verão. Já em Buenos Aires, ao contrário, por se tratar de uma cidade do hemisfério sul, as temperaturas são mais baixas no meio do ano. Inverno no hemisfério sul. E a distribuição de chuva também é bem bacana em Buenos Aires, maior do que em Atenas, na Grécia. O índice pluviométrico aqui é bem maior, embora também não seja tão regular assim, ao longo dos meses. O climograma do Cairo é bem interessante, porque é uma área muito árida, muito desértica. A gente está falando de uma cidade próxima ao maior deserto do mundo, o deserto do Saara, que é muito seco. Embora tenha chuva aqui, um pouquinho, né, de chuva ao longo do ano, é uma região bem árida, com as temperaturas que oscilam bastante no início, no meio do ano e no final do ano. Notem que o pico de temperatura elevada está no meio do ano, ou seja, verão no hemisfério norte. É uma cidade do hemisfério norte. E aqui o último climograma é o de Denver, nos Estados Unidos. Esse aqui é bem interessante porque as temperaturas oscilam bastante também. Chegam a atingir 0 graus aqui no início do ano e no final do ano. E no meio do ano, onde é verão também, uma cidade do hemisfério norte, as temperaturas são bem elevadas. E o índice pluviométrico não é tão bom assim, né? É um pouco melhor do que o Cairo, mas também podemos dizer que é um índice pluviométrico bem baixo. Como ler o climograma, pessoal? É o seguinte, o climograma ele passa uma informação para a gente. Então a gente tem que aprender a ler essa informação. Então aqui no climograma da imagem, podemos ver alguns dados. Do lado esquerdo nós temos maior temperatura. No mês de julho, como a gente pode ver, a linha vermelha atinge o seu ápice, ou seja, de maior temperatura, em torno de 27 graus Celsius, certo? E a menor temperatura seria no mês de janeiro, no início do ano, a temperatura girando em torno de 6 graus Celsius, ou seja, a diferença de temperatura nesse ano, nessa determinada cidade, foi de 21 graus, ou seja, a amplitude térmica da cidade girou em torno de 21 graus Celsius, tá bom? Aqui do lado direito nós temos a pluviosidade. A maior pluviosidade foi no mês de outubro, girando em torno de 42 milímetros nesse mês. Então foi o mês que mais choveu, certo? E a menor pluviosidade foi no mês de julho e agosto, que girou em torno de 10 milímetros de pluviosidade, ou seja, choveu menos nesses 2 meses. Então a gente tem aí o comportamento pluviométrico da região, onde nos meses de julho e agosto chove menos e no mês de outubro choveu mais, tá bom? No verão ocorrem menos chuvas do que nas demais estações, quando as chuvas são poucas e bem distribuídas, ou seja, podemos ver pela temperatura que nessa cidade, que é uma cidade do hemisfério norte, por quê? Porque no hemisfério norte o verão ocorre no meio do ano. E notem que nesse climograma, aqui em junho, julho e agosto, as temperaturas são mais elevadas. Pessoal, dicas importantes. Pegamos uma questão que temos que achar a cidade correspondente ao climograma, certo? Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, encontrar o hemisfério dessa cidade. E o climograma vai nos fornecer isso. Primeiro climograma aqui do lado esquerdo, Xangai, na China. Notem que as temperaturas mais elevadas do ano são nos meses de junho, julho e agosto. Ou seja, verão. Se é verão aqui no meio do ano, significa que essa é uma cidade do hemisfério norte. Porque no meio do ano, o hemisfério norte está no verão e o hemisfério sul está no inverno. Beleza? Aqui no outro climograma, no meio de Antofagasta, no Chile, notem que as menores temperaturas estão no meio do ano. Em junho, julho e agosto, mostrando para a gente que
Esse climograma corresponde a uma cidade do hemisfério sul, que é o caso de Antofagasta, no Chile. Professor, se as temperaturas forem equilibradas, como é o caso desse terceiro climograma aqui, San Salvador, em El Salvador, notem que as temperaturas são bem equilibradas ao longo do ano. Então, isso quer dizer que essa é uma região próxima à linha equatorial, à linha do Equador. Está dentro da zona equatorial. Então, você vai analisar aqui as temperaturas e notar que não tem uma oscilação grande. Mas notem que a curvatura, né, as temperaturas um pouco mais elevadas, estão aqui, ó, no meio do ano. As temperaturas são mais elevadas no meio do ano. Embora seja uma região equatorial, ela tem que ter um hemisfério, né? Então essa região aqui fica no hemisfério norte, no caso de El Salvador. Se estiver oscilando um pouquinho para baixo aqui no meio do ano, hemisfério sul. Beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica, amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença das temperaturas mínima e máxima de uma região. Se essa curvatura for muito grande, como é o caso aqui de Xangai, não é tão grande de Xangai, mas em relação aos outros dois, ela é grande. Notem que Xangai tem uma oscilação de temperatura que vai de cerca de 3 graus Celsius até 25, 26 graus Celsius, podendo chegar até 30. Então oscila bastante. Então isso quer dizer que é uma cidade que tem uma amplitude térmica elevada. Enquanto que a cidade de San Salvador, onde as temperaturas não ficam mais baixas do que 20 graus Celsius, a temperatura não oscila tanto. Então a amplitude térmica ela é bem menor. Pessoal, esse exemplo 1 mostra um pouquinho do que eu estou falando para vocês. Vamos a ele. Aqui do lado esquerdo a gente tem a precipitação. No caso da precipitação, os meses de janeiro, novembro e dezembro configuram-se como os mais chuvosos. Nos outros meses, a precipitação fica em torno de 200 milímetros. Desta forma, a quantidade de chuva mensal é muito grande. Basta lembrar que em áreas desérticas chove, em média, menos de 100 milímetros ao ano. Então podemos ver aqui que o índice pluviométrico nessa região aqui é bem elevado, embora não seja tão regular assim, porque no mês de janeiro chove muito mais do que nos outros meses, beleza? Do outro lado nós temos a temperatura. Todas as temperaturas, mesmo nos meses de inverno, junho, julho e agosto, são elevadas e ficam em torno de 27 graus Celsius e 28 graus Celsius. Ou seja, é uma região que não tem uma elevada amplitude térmica. As temperaturas não oscilam tanto assim. E aí, para você descobrir aqui se essa região é do hemisfério norte ou sul, a gente vê aqui, ó, meio do ano, as temperaturas mais baixas em relação aos outros meses, o que mostra pra gente que é uma região do hemisfério sul. Inverno no meio do ano, junho, julho e agosto. E aí você consegue matar a charada, porque você vai eliminar algumas alternativas. Você não vai considerar, por exemplo, uma região do hemisfério norte. Pessoal, aqui no exemplo 2, eu trouxe os climas do Brasil. Cada clima sendo representado por uma cidade e o seu respectivo climograma para a gente entender um pouquinho desses climas. Aqui no clima equatorial nós temos a cidade de Manaus, próxima à linha equatorial. Uma cidade que apresenta temperaturas bem elevadas e índices pluviométricos também bem elevados, embora não seja tão regular assim. Aqui no clima semiárido nós temos uma cidade no Ceará, que apresenta temperaturas bem elevadas também, mas onde o índice pluviométrico não é tão regular assim. Tanto é que nós podemos ver no climograma que no final do ano há um período de estiagem, a seca. No clima subtropical, aqui no sul do Brasil, nós temos uma condição climática diferente, onde as temperaturas não são tão elevadas assim,
sendo que as menores temperaturas estão no meio do ano, o inverno, e o índice pluviométrico é bem elevado e bem irregular também. No clima tropical de altitude, nós temos a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde as temperaturas são medianas, nem tão elevadas, nem tão baixas, e o índice pluviométrico é totalmente desigual. No meio do ano, no inverno, as chuvas são menos constantes do que no início e no final do ano. No clima tropical litorâneo, nós temos a cidade de Recife, com temperaturas bem elevadas e índices pluviométricos elevados no meio do ano e menos elevados no final e início do ano. E por último aqui a gente tem o tropical continental, aquele tropical típico de origem. E a cidade representada é a cidade de Cuiabá, Mato Grosso, onde as temperaturas são bem elevadas e a distribuição de chuvas são bem irregulares. No inverno, no meio do ano, os índices pluviométricos são bem baixos. Notem, pessoal, que todas as cidades citadas estão no hemisfério sul. E no meio do ano, esse hemisfério está no inverno. Portanto, as temperaturas são mais baixas. Então, podemos ver nos climogramas as temperaturas mais baixas no meio do ano. Exceto aqui Manaus, que tem um equilíbrio de temperatura muito grande por se tratar de uma cidade muito próxima, como a gente pode ver na imagem, à linha do Equador. Voltando para a nossa questão e analisando a figura 1, nosso climograma, podemos ver que as chuvas ocorrem o ano inteiro, mas não são abundantes, não ultrapassam 100 milímetros ao ano. Há também uma amplitude térmica bem elevada, onde as temperaturas oscilam bastante, passando de menos 10 graus Celsius até mais ou menos 18, 19 graus Celsius. E outra informação importante, o verão ocorre no meio do ano, onde as temperaturas são mais elevadas, portanto, é uma região do hemisfério norte. E na figura 2, a gente pode chegar à conclusão de quais cidades poderiam ser a nossa opção correta. Analisando as opções, a letra A estaria incorreta, porque a cidade do Cabo apresenta o clima mediterrâneo, clima marcado pelo verão seco e quente, inverno frio e úmido. Como está localizada no hemisfério sul, o inverno começa em junho e termina em setembro, e as menores temperaturas são por volta de 8 graus Celsius. Tais fatos não condizem com o climograma enunciado. A opção B estaria incorreta, porque a cidade de Sydney localiza-se em latitude próxima à cidade do Cabo e apresenta clima subtropical. Por estar localizada no hemisfério sul, o climograma do enunciado também não se aplica a Sydney. A letra C também estaria incorreta, porque Mumbai apresenta o clima tropical e está sob a área de influência de ventos monsônicos, que no verão, junho e setembro, carregam chuvas abundantes, cerca de 640 milímetros em julho, para o subcontinente indiano. Soma-se a isso o fato de que Mumbai localiza-se aproximadamente na latitude 19 graus norte, zona intertropical. Desse modo, nem as chuvas abundantes e nem as temperaturas elevadas estão presentes no climograma enunciado. A opção D também estaria incorreta, porque o clima da cidade de Barcelona é o Mediterrâneo, que, como já dito, apresenta o inverno úmido e o verão seco, o que não pode ser verificado no climograma do enunciado. E a letra E seria a nossa opção correta. A localização da cidade de Moscou, na região temperada do hemisfério norte, confere a essa cidade as características presentes no climograma enunciado. O clima de Moscou é marcado por invernos rigorosos, menos 10 graus Celsius, e verões amenos, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, uma questãozinha do Enem de 2017 sobre climatologia. Aprendemos um pouquinho sobre climogramas. Espero que vocês tenham compreendido, gostado.
Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Sempre bem legais aí para vocês, dicas interessantes. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.